Ok. Olá, pessoal. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E hoje aqui com o nosso convidado de hoje, né, é o Luciano Garcia Júnior, tá? Que nessa resenha o Luciano vai responder as suas dúvidas que aqui surgirem e algumas que foram também enviadas lá na caixinha do nosso Instagram, né? Então, por isso, vamos ter um debate bastante legal e interessante, tá? E antes de passar a palavra para o nosso convidado, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês nos encontram lá, sigam o Praticadamente e compartilhem, tá? Luciano, passo a palavra para você. Legal, legal. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês aproveitem. E para quem está aqui ao vivo com a gente, uma ótima noite. Espero que vocês aproveitem bastante, que a gente consiga ter boas discussões, bons debates, bom bate-papo aqui hoje. Como que funciona o dia de hoje para quem está vendo pela primeira vez aí, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, seja ao vivo? É basicamente uma resenha onde a gente vai trocar uma ideia, bater um papo com as pessoas que estão aqui fazendo perguntas, seja ao vivo, seja pelo Instagram. Em alguns casos, a gente tem algumas perguntinhas que são deixadas lá, seja ao vivo. E a partir dessas perguntas, eu vou passar dentro da minha experiência, dentro de todos os cursos, o que eu aprendi, o que eu falo, para aquele caso, para aquela situação. Sempre buscando ao máximo agregar valor, agregar conhecimento para ajudar as pessoas a estarem evoluindo aí. Nesse caso, nessa semana, excepcionalmente, a gente não teve perguntas pelo Instagram, tudo bem? A gente não teve nenhuma pergunta lá. Então, eu já vou começar abrindo para as pessoas que estão ao vivo aqui deixarem as perguntas, fazerem as perguntas. Caso não tenha nenhuma pergunta, eu puxo algum assunto aqui que me vier na hora, tudo bem? Então, quem está ao vivo aqui com a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, basta abrir o microfone ou mandar no chat, se você achar melhor, que a gente já inicia com a tua pergunta para a gente debater e começar a falar a respeito, seja de neurociência, seja de hipnoterapia, de terapia, de alguma técnica, de algum caso, ou aquilo que vocês acharem melhor de debate hoje. Empreendedorismo, captação, venda e por aí vai. A gente vai tendo uma conversa bem produtiva com base nisso daí hoje. Tudo bem? Dou-lhe uma, alguém? Oi, Lu. Eu. Oi, falar, diga. Marcinha? Agora deu certo, hein, Marcinha? Eu estou no celular, não sei por que não está funcionando no computador. Desculpa. Oxe. Desculpa. Diga, Marcinha. Imagina, relaxa, manda aí. Então, esses dias a Cris falou, acho que foi a Cris ou foi a Luciana, falou que ela conseguiu pela primeira vez fazer as induções, coisa e tal, não sei o quê. E aí hoje eu também estava estudando e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão de... olha, ela já mandou uma pergunta também, da capa do mago, entendeu? De conseguir criar uma autoridade no processo, principalmente para quem está iniciando, e às vezes há uma falha, né, ao passar essa imagem de autoridade quando tu está no processo. Pode ser? Sim. Vamos lá, vamos bater um papo. Bom, para quem não sabe o que é a capa do mago. Capa do mago é um conceito que foi criado, não tenho certeza por quem, tá? Eu já vi isso em muitos cursos e nunca ouvi falar quem criou. Então, provavelmente é uma coisa que existe há tanto tempo que a gente nem sabe quem criou mais, tá? Mas é o conceito de que quando você vai fazer a hipnose, você tem que agir, se portar como se você fosse, entre aspas, um mago, onde nada te atinge, você tem controle total da situação e você está no domínio daquela situação. Por quê? Porque dessa forma você consegue passar uma confiança, uma tranquilidade para aquelas pessoas que estão participando do processo com você. Dessa forma, você consegue ter um resultado muito maior. Eu acho muito legal essa questão da capa do mago para quem está começando, tá? E por quê? E única e exclusivamente para quem está começando. Porque quando você não tem
vivência, né? Me fugiu a palavra, quando você não tem vivência em alguma coisa, quando você não tem treino em alguma coisa, quando você não tem prática em alguma coisa, as primeiras vezes é normal que você se sinta, de certa forma, com medo, receoso, inseguro e assim por diante. Então, nesses casos, é recomendado que você feche o olho, respire fundo, imagine que você está colocando uma capa na tua volta, onde qualquer nervosismo fica guardado, qualquer insegurança fica guardada e você coloca para fora a tua segurança, a tua confiança, independente do que aconteça ou deixe de acontecer. Isso é muito legal. Por que é que eu recomendo só nesse começo? Porque depois de um tempo que você estiver fazendo 2, 3, 4 vezes que você praticar, se você ainda estiver precisando da capa do mago, é porque esse medo, essa insegurança não é derivada da tua falta de prática, é derivada de alguma outra questão. E se você ficar tentando só tratar ela, não vai resolver nada. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Tirando isso, como que eu usei no começo de todo o meu processo, quando eu estava começando a hipnotizar, como que eu usei a capa do mago? Como que eu ensino quando eu vou ensinar a capa do mago? Como que eu aconselho as pessoas a usarem a capa do mago? Eu falo assim, olha para todos os hipnotistas, todos os hipnoterapeutas que você conhece, e sempre vai ter alguma coisa de cada um desses que você gosta. Então, pode ser que você olhe para o Pyong e goste da forma que ele fala, você olhe para o Alberto Delísio e goste da forma com que ele conduz uma troca de sugestão. Você olha para o Baltresca e gosta da forma com que ele se posiciona no palco. Olha para, não sei quem, sei lá, Jason Marcio, e vê lá a postura dele. E você vai vendo vários tipos de professores, característica deles. A partir desse momento que você viu cada característica que você gosta de cada um dos professores, você vai começar a montar o teu eu perfeito. O que seria teu eu perfeito nesse caso? Teu eu perfeito é o teu eu que naquela situação de hipnotizar teria todas essas características que você gosta. Que conseguiria fazer uma piadinha num momento bacana, que conseguiria dar risada, que conseguiria estar no controle, que conseguiria estar confiante, ou seja lá a habilidade que você gostar. Como que eu peguei no começo? No meu começo de todo o meu processo, eu juntava 3 pessoas. Eu juntava o Rafael Kreich, eu juntava o Pyong Lee e eu juntava o Bruno Tricari. Depois de um tempo, acabei mudando e acabou que eu não peguei eles mais de referência, mas no começo foi eles. Então, eu pegava do Rafael Kreich a postura, a autoridade que ele passava ali, a seriedade, a ética, a postura dele. Com o Pyong, eu pegava já a malemolência. Ele era muito safo, sai de uma coisinha, vai para outra, conduz, brinca. E do Bruno Tricari, que eu pegava as brincadeiras. Eu sempre que eu via ele hipnotizando, ele estava brincando. E aí eu juntei esses 3 aspectos e juntei no meu eu perfeito. Então, o meu eu perfeito seria alguém que tivesse uma tranquilidade, uma confiança, uma ética, um cuidado com as pessoas e uma presença de palco como Rafael Kreich, ao mesmo tempo que conseguisse conduzir, brincar, interagir com as pessoas como o Pyong e tivesse as sacadinhas de brincadeira, de piadinhas ali no meio para divertir a galera, como o Bruno Tricari. Então, eu fechava o olho, imaginava eu mesmo com essas características. Como que seria? A partir do momento que eu imaginava que eu estava entrando dentro desse eu e assumindo aquilo para mim. Então, a partir daquele momento, eu era a junção daquelas 3 pessoas. E eu agia como tal. Eu copiava, entre aspas, e fingia agia como se fosse daquela forma para trabalhar. E isso, nas primeiras vezes, foi o que me trouxe uma confiança muito grande, me ajudou de uma forma muito bacana a começar a hipnotizar, tá? Porém, depois de um tempo, eu senti que uma pequena, isso falando de uma pequena, como que se diz, insegurança, ficava dentro de mim. Quando eu ia fazer, eu falava, putz, mas cara, será que vai fluir legal? E cara, eu já hipnotizava, eu já fazia terapia, eu já tinha feito hipnose com 5, 10 pessoas ao mesmo tempo e tinha rolado numa boa. Eu falava, cara, pô, por que não tá rolando? Por que eu ainda tenho essa insegurança? E aí eu fui pro processo de terapia e descobri que tinha algumas questõezinhas a serem resolvidas. Resolvi essas questões e acabei melhorando. Então, minha recomendação na capa do Magra é sempre isso. Analise, pegue referências, monte aquilo que você quer para você e entre dentro daquele personagem. Por quê? A partir do momento que você entrar e viver como aquele, você vai acabar trazendo para a tua essência algumas características e vai começar a conseguir brincar, agir como aquele personagem naturalmente quando você for fazer hipnose. É como se literalmente você entrasse naquele personagem. De certa forma que ao longo do tempo você vai pegar e falar assim, putz, eu não gosto mais dessa parte, não gosto mais daquela, e você mesmo vai brincando, desenvolvendo a tua própria personalidade quanto hipnotista. Tudo bem? Consegui tirar a tua dúvida, Marcinha? Top. Se vocês verem olhando um pouquinho para o lado, gente, porque assim, ó, minha câmera está aqui,
porém minha tela está aqui. Então, eu tenho esse joguinho. E ainda tem uma terceira tela aqui, que é para se eu precisar rabiscar alguma coisa. Fechou? Bacana. Vamos lá, Cristiane. Cris, deixa eu ver. Depois eu vou ter Cris... mais perguntas, porque não dá para me digitar e te ver ao mesmo tempo. Tá dando Relaxa. dificuldade. Tá. Eu vou responder a da Cris e aí eu volto para ti. Pode ser, Marcinha? Tá. Então, a Cris mandou acho que 2 ou 3 aqui. Primeiro, o que você acha de atendimento a domicílio no começo dos atendimentos? Top. Eu acho que atendimento a domicílio é uma opção, mas não é a melhor opção. Por quê? Pensa assim, aonde é o lugar do mundo onde você tem mais autoridade? De todos os lugares, do teu emprego, da rua, do shopping, da tua casa, de tudo. Com certeza é a tua casa. Tua casa é o lugar... No seu ambiente, né? Exato, no teu ambiente. Tua casa é teu maior domínio. A tua casa é o único lugar que, se alguém invadir, você tem o direito de usar a força que for necessária para tirar aquela pessoa de lá, perante a lei. Então, tua casa é quase como se você fosse a autoridade máxima ali. Obviamente, dentro da lei, tem outras pessoas que, a depender da situação, vão ser autoridades maiores dentro da tua casa. Mas, no geral, você é a autoridade máxima ali. Quando eu vou para a casa daquela pessoa, em alguns casos, corre o risco de a pessoa achar que tem mais autoridade que eu e travar o processo, tá? Então, isso é um perigo. E se você está no começo do atendimento, que você já está meio inseguro, se a pessoa travar, isso pode acabar abalando você, tá? Então, o que eu recomendo? Se você não tem outra opção, você vai mudar, tá? O que eu recomendo? Mude. Pega o ambiente onde você se... Pô, Luciano, não consigo atender no cowork, eu não consigo alugar uma sala, não consigo atender online. A única opção é presencial. Então, você tem que pegar e entrou dentro daquele ambiente, você vai primeiro. Seguinte, no ambiente em que a gente estiver fazendo terapia, não pode ter mais ninguém. Porque já teve um amigo meu que foi para a casa da pessoa atender ela e ela queria fazer na sala enquanto o filho dela estava brincando com os amiguinhos correndo na sala. Não rola, gente, não rola. Não é uma brincadeira que a gente está fazendo ali, é uma coisa séria, uma coisa que está ajudando a pessoa a se desenvolver. Então, precisa ter um ambiente tranquilo e seguro para ela que ela se sinta segura para falar abertamente do que for necessário. Além disso, quando você entrar nesse ambiente, você vai mudar alguns móveis. Então, se a cadeira está assim, a hora que você entrar, fala assim, vamos só mudar essa cadeira para ficar melhor. Você reorganiza. Porque só essa mudança ali vai trazer um aspecto um pouquinho diferente para o ambiente, que vai minimizar essas coisas, tá? É mais uma percepção. Luciano, tem uma coisa científica? Não, mas a percepção da pessoa muda. É igual quando você está na tua casa, na tua sala, e você muda os móveis de lugar, dá a percepção que você está em outro lugar. Apesar de ainda ser tua casa, apesar de ainda ser o teu ambiente, dá uma impressão que você mudou. Então, essa impressão vai ajudar a pessoa a ficar mais tranquila na tua relação. Então, essa é uma recomendação. Segunda recomendação, só atenda se for o último caso, tá? Eu, particularmente, evito ao máximo. Eu só atendo em 2 casos. Primeiro, quando realmente não existe outra opção, tá? Segundo, quando a pessoa não consegue sair de casa, que é a mesma coisa de não existir outra opção. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com alguém que é de cadeira de rodas, por exemplo. Ela tem uma dificuldade muito grande de se locomover, ir para minha sala, e aí pela internet não está fluindo bacana. Então, eu vou lá presencial na casa dela e faço. Eu vou atender uma senhora que não consegue sair de casa e não tem facilidade de mexer na internet para conseguir ter o atendimento comigo. Então, eu vou até casa. Eu vou atender um empresário que, é muito corrido o processo, o dia a dia dele, e online eu percebo que ele não se conecta comigo. E aí eu posso ir lá presencial, já fui, em caso de empresários atender. Por quê? Ele não teria tempo para se deslocar até meu atendimento, até o lugar onde eu atendo, senão a gente não teria tempo para fazer a sessão. E online eu percebia que ele estava desfocado da sessão. Então eu fui lá, fui até a empresa, fui até a casa do empresário e fiz a sessão lá, tá? Detalhe importante, se você está se deslocando para fazer o atendimento, esse valor tem que ser colocado na tua sessão. Não adianta, Luciano, por exemplo, eu vou me deslocar 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar, você tem o tempo desse deslocamento de volta onde você não vai estar podendo fazer nada, você tem teu gasto de combustível, Uber, seja lá o que você for fazer, e você precisa colocar isso no teu atendimento, porque você está entregando comodidade para a pessoa. Então, é um serviço em que você também tem que agregar valor. Tá? Essa é a minha opinião e é o que eu tenho de dizer sobre atendimento a domicílio. Não é a minha primeira opção, é a minha última opção, porém, é possível ser feito se você
tiver algumas coisinhas para terminar. E a partir do momento que você chegar, mostre-se como autoridade. Não ficar aí da licença, não supor aonde você prefere, não, cara, ó, vamos lá, que lugar que você tem que é legal pra gente, que vai estar tranquilo, que ninguém vai te contar, então vamos para lá, que lá a gente já começa a conversar com mais tranquilidade para você poder se abrir. Chegou, vamos mudar só aqui e tal, tá tranquilo para você, tá se sentindo bem legal, então vamos começar. Tá? Cuidado para não ser super bonzinho e deixar a pessoa começar a conduzir o processo. Por quê? Uma terapia, a partir do momento que a outra pessoa está conduzindo, você perde o poder de ação de impactar ela e ajudar ela. Tá? Então é importante que você conduza o processo como terapeuta e não a outra pessoa conduza para você. Beleza, vamos para o próximo. Acho que fui muito artista com a capa do mago, pois o povo achou que eu já havia feito hipnose várias vezes. Gente, isso é um detalhe muito importante, Cris. Ninguém que você vai hipnotizar sabe hipnotizar. Ninguém não. 95% das pessoas, no mínimo, que você for hipnotizar, não sabem hipnotizar. Então, se você falar que hipnose é banana, a pessoa vai acreditar. Então, o que eu quero dizer? Literalmente, pode ligar o dane-se, o foda-se, para isso. Cara, errou, só continua. Falei uma coisa errada, só continua. Deu errado a sugestão, continua. Haja como se tudo que está acontecendo estivesse correto. E a pessoa vai interpretar que está correto, vai agir como se estivesse correto. E aquilo vai acontecer de forma natural, tá? Mal sabiam que era a primeira vez. Fica tranquilo. E nem precisam saber, tá? Nem conta mesmo. A primeira vez que eu fui fazer hipnose, eu falei para as pessoas que eu já tinha hipnotizado várias vezes, que eu já tinha feito hipnose com 5... Mentira, tá? Acho que eu falei assim, não, porque eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Por que eu fiz? Para passar autoridade, tá? Por quê? Porque eu fui hipnotizar a primeira vez num churrasco, onde na época eu devia ter acho que 16 anos, e a segunda pessoa mais nova tinha, acho que 19 anos ou era 20 anos na festa. Eu era disparada a pessoa mais jovem. Então, eu usei dos artifícios para subir minha autoridade, e aí, sim, eu consegui fazer hipnose. O pessoal fluiu bacana, mas, obviamente, não tão bem quanto fluiria hoje, mas fluiu de uma forma bem legal, tá? Aí a Marcinha mandou. Com relação à auto-hipnose, como fazer para fazer autossugestões? Seria antes ou depois, já quando estiver em transe? Marcinha, depende, tá? Eu brinco que existem 3 formas de você se dar sugestão em auto-hipnose. Primeira forma, você lê a sugestão em voz alta e guarda ela na tua cabeça e depois vai para a hipnose. Segunda forma, você entra em hipnose e começa a dar a sugestão para você de boca fechada, tudo fechadinho, mas é como se você estivesse falando com você mesmo dentro da tua cabeça, se dando aquela sugestão. E a terceira forma é você imaginar aquela sugestão acontecendo. Exemplo. Para esquecer o nome. Vamos supor que você esteja fazendo entretenimento. O meu nome some, a partir de agora 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 meu nome some. Eu leio umas 5 vezes, uso o gatilho, entre em auto-hipnose. Primeira opção. Segunda opção, entro em hipnose e vou começar a falar dentro da minha cabeça comigo mesmo, como se você estivesse num diálogo interno. Eu vou falar em voz alta para vocês saberem, mas imagina que você está falando na tua cabeça. E a partir de agora meu nome some, a partir de agora meu nome some, falo 2, 3 vezes, tranquilo. A terceira forma seria, eu fecho o olho e começo a imaginar uma tela branca, aí nessa tela branca eu escrevo meu nome, aí escrevi meu nome, eu venho e apago e some aquela informação, a informação vai embora, tá? Luciano, qual que é melhor? Depende de cada pessoa, tá? A forma com que eu costumava treinar no começo é a primeira forma, porque eu já treinava várias coisas juntos. Eu treinava desde uma sugestão até, como se diz, uma questão de tempo, de controle de tempo também, tá? Então, dá para fazer. Eu expliquei tanto que essa foi a forma que eu ensinei lá numa das primeiras resenhas a fazer a auto-hipnose, porque foi a forma que eu treinei durante bastante tempo. Então, o que eu recomendo? Teste as 3 formas, veja qual que é melhor para você. Hoje em dia, eu uso muito a terceira forma, tá? Eu não faço entretenimento comigo mesmo, eu desencanei disso faz bastante tempo. No começo eu até treinei um pouco, mas depois desencanei. Mas eu uso muito sugestão de controle de dor, melhora de sono, melhora de foco, melhora de percepção, melhora de energia, tudo da terceira forma. Sempre criando um contexto e imaginando aquilo acontecendo, percebendo aquilo acontecendo, não falando comigo mesmo, tá? Obviamente, de vez em quando eu falo nesse processo, mas prioritariamente a terceira forma. Mas teste as 3 e descubra qual que é melhor para você. Tranquilo? Fez sentido, Marcinha? Manda só um joinha para mim. Top. Legal. Cristiane aí mandou que entrou pelo celular. Beleza. Marcinha, você tinha mais uma pergunta, né? Pode abrir e fazer, que agora é a tua vez. Tá. A minha dúvida é assim, vamos supor que estou iniciando um processo de hipnoterapia ou uma hipnose simples, só que eu quero dar uma sugestão
antes de terminar, tá? Até chegar no presente hipnótico, sem ser convincer, esse tipo de coisa. Aí, tanto faz, ou hipnose ou hipnoterapia, para deixar a pessoa mais segura, talvez, alguma coisa assim. Tem alguma sugestão para isso? Tá, você quer Como uma é que sugestão que ajude a funciona, pessoa a se assim? sentir mais segura? Isso, sem ser esse negócio de convincer, essas coisas. Tá. Só para eu entender certinho, você quer uma sugestão que ajude ela a se sentir mais segura para o processo de hipnose, para o processo de hipnoterapia, ou que ela se sinta mais segura na vida? Não, para o processo. Tipo assim, por Então, exemplo, eu já fiz a parte inicial todinha até o convincer. Aí, perfeito. geralmente, quando a gente fala a respeito, já vai direto para o presente hipnótico e volta. Pronto, acabou. Tá. Eu queria uma coisa Entendi. intermediária. Ó, bom, vamos entender então o que é insegurança. Insegurança normalmente é o medo. É medo que algo aconteça, e aí eu fico com receio daquilo acontecer e me sinto inseguro. Eu sinto que falta segurança porque eu estou com medo de que alguma coisa aconteça comigo. Por exemplo, quer ver um momento, vamos supor uma situação hipotética, alguém aponta uma arma para tua cabeça. Você não vai se sentir seguro nessa posição, por quê? Você tem medo que aquela arma dispare e afete a tua vida, te mate, ok? Então, só um exemplo extremo para você entender. Mas isso vai desde coisas pequenas. Você pode se sentir inseguro se você estiver andando numa ponte, porque você tem medo daquela ponte cair, medo que aconteça alguma coisa. Então, vamos entender o que pode deixar a pessoa insegura no processo de hipnose. Primeiro, ela não confia em você. Segundo, ela achar que pode dormir, ela achar que vai perder o controle, todos aqueles medos do pre-talk. Terceiro, ela achar que você vai fazer alguma coisa que vai colocar ela em ridículo. Normalmente, essas são as mais comuns. Isso tudo você se tira no pre-talk. Como? Mostrando que você domina o assunto. Uma coisa foi assim, sabe? É que, assim, a hipnose, na verdade, ela é foco e concentração. Então, a gente até passa para... Você vê que eu não estou seguro, então eu não estou transmitindo segurança. É diferente de chegar assim, cara, hipnose é uma coisa muito simples, é tipo foco e concentração. Sabe quando você está assistindo um filme, você foca ali, você interage com aquilo, você sente aquela emoção do filme? Com certeza você já deu risada, já sentiu medo, já tomou um susto, ficou com raiva no meio de um filme, não é verdade? Aí a pessoa fala, isso é hipnose. É a tua capacidade de comunicar com você mesmo, interagir com você mesmo a partir de uma percepção externa. Então, a diferença dessa hipnose do teu dia a dia para a hipnose que a gente vai fazer aqui é que você não vai estar tendo estímulo de um filme de foco. Eu vou te ajudar a entrar dentro de você, entre aspas, se conectar com você mesmo e mudar algumas percepções sobre você, porque eu vou estar te conduzindo. Eu vou estar colocando a percepção, você vai aceitar essa percepção, trabalhar aí dentro e vai acontecer. Você percebe que essa segunda forma mostra que eu entendo muito mais do que eu estou falando? Mesmo que de propósito eu falei algumas coisas equivocadas aqui durante o pre-talk, que eu não usaria. Porra, você, como assim? Você vai colocar uma coisa dentro de mim que vai me dar uma percepção? Mesmo eu falando isso, ela passou muito mais confiança. Por quê? Porque eu demonstrei que eu sou autoridade. Achei para a pessoa assim, mas pode ficar tranquila que eu não vou fazer nada que você não queira. Eu não vou te colocar ao ridículo, não vou te expor a nada. Se alguma coisa te incomodar, você vai falar para mim, a gente vai parar. Mas se te incomodar, você mesmo não vai aceitar aquela sugestão e ela não vai acontecer. Pronto. Então, a melhor forma, na minha opinião, de colocar segurança para a pessoa é você, através do pre-talk, fazer boas explicações e tirar os medos delas. Essa é a melhor forma disparada. Além disso, você pode colocar ali durante o processo. E aí, por exemplo, você pode dar uma sugestão. Tem a super sugestão que a gente usa. Depois dessa, você pode falar algo do tipo assim, fulano, a partir de agora, você, atualmente super subconsciente, estamos trabalhando para que você tenha uma experiência incrível e perceba o quão poderosa atualmente, o quão bem você pode brincar com suas percepções e se divertir com isso, se conhecer com isso. Porém, atualmente, subconsciente, sua mente subconsciente sempre vai estar te protegendo. Então, qualquer coisa que possa te deixar insegura, começa a ir embora agora e você foca nesse momento, se entrega nesse momento para que você tenha uma experiência incrível. Eu estou com você e eu sei que você é capaz. Alguma coisa assim já vai funcionar. Porém, Luciano, você usa isso? Não. Você acha necessário usar isso? Não. Se você fizer um bom pre-talk, não tem por que você usar, tá? Luciano, mas a pessoa está insegura mesmo assim. Pede para abrir os olhos e fala assim, o que está acontecendo? O que você tem medo? O que você tem receio? Me conta, deixa eu te ajudar. E conversa ali. Vai funcionar melhor, tá? Então, é mais ou menos isso que eu acredito que seja a melhor forma.
Fez sentido, Marcinha? Conseguiu responder a pergunta? Conseguiu. Eu acho que eu tenho também mais curiosidade de visualizar como é uma hipnoterapia no começo, entendeu? Tipo, que a pessoa interage. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá. Como, assim, eu só visualizo, né? Como seja, como a pessoa, se ela interage com o profissional, tipo, sei lá. Isso vai depender. Na hipnoterapia funciona de uma forma um pouquinho diferente. Porque uma coisa é você confiar para mim, para eu te ajudar a perceber você mesmo e dar umas risadas, que é a hipnose de entretenimento. Outra coisa é você confiar em mim para contar os maiores traumas da tua vida e ter acesso a esses traumas, conhecer esses traumas e te ajudar a resolver eles. Você percebe que o nível de confiança que eu preciso é maior na hipnoterapia? Então, na hipnoterapia já muda. O teu pré-talk é diferente, a tua abordagem é diferente, você tem que confortar a pessoa, você tem que estar ali presente com a pessoa, você tem que dar atenção, cuidar dela. E de certa forma, então, tipo, não, fulano, fica à vontade, tal, quebrar o gelo. Como que foi a viagem? Como foi para você chegar até aqui? Ah, interessante, pô, me conta um pouquinho mais. Quebra o gelo, entra, entende o caso, mostra para ela que você entende o caso dela, que está conectado com ela e que você pode ajudar ela. Por quê? Como que você mostra que você pode ajudar uma pessoa? Quando você mostra para ela que você entende mais do que ela daquilo. Quando você me traz uma coisa e eu trago algumas possibilidades para você e encaixa essas possibilidades, assim, putz, esse profissional aqui entende do que ele está falando, ele me entende e ele vai poder me ajudar. Isso já vai aumentar a confiança, tá? Além disso, você obviamente precisa tirar os medos, precisa tirar tudo mais, mas já começa, na hipnoterapia, começa no primeiro contato, para que a pessoa manda um WhatsApp para você. Como você responde, como que você fala, o teu tom de voz se você manda um áudio, se você vai fazer uma ligação, como que você está interagindo com ela, o quão atencioso você está. Tudo isso vai brincando, tá? E, obviamente, num geral, a partir do momento que a pessoa queira participar do processo, se entregue, nada vai atrapalhar. Obviamente, pode ser que apareça um medo, pode ser que apareça uma insegurança que dê uma travadinha no processo, mas a gente precisa brincar ali, de certo, entre aspas, para você conseguir sair desse processo. Não é uma sugestão que vai resolver a situação. Fez sentido, Marcinha? Total. A segunda pergunta já estava aí? Tá, ainda não. Tem outra aqui. Em relação a controle de dor. Uma vez tu ensinou, tal, não sei o quê, a fazer aquele hipnoflash, né? Isso. Aí, só que eu fui tentar fazer, só que eu sinto que faltou alguma coisa. Entendeu? Tá. Em mim. Não funcionou? Em mim, não funcionou. Aí eu queria saber sobre isso, entendeu? Sobre, não sei se é só você o hipnoflash fez em você que funciona. Mesma? Não, eu tentei fazer na minha irmã. Tá. Tem alguns detalhes. Primeiro, o hipnoflash é uma técnica que ela tem muito um passo a passo. Então, por exemplo, se eu errar aquele passo a passo, a chance dela não funcionar é muito grande. Por quê? O que é, em resumo, o hipnoflash? O resumo do hipnoflash é uma indução instantânea que, no meio da indução, eu coloco uma sugestão. Ok? Se eu erro esse time, eu faço a indução errada, se eu faço a sugestão errada, tudo isso impacta. Até o que eu falo. Uma coisa eu falo assim, e a dor some. Outra coisa eu falo, o desconforto some. Outra coisa eu falo, você se sente muito bem. Outra coisa eu falo, a dor aumenta. Entende? O que eu falar, como eu falar, pode mudar a percepção da pessoa, consequentemente, o resultado daquilo. Então, essa é a primeira hipótese. Alguma coisa disso não está encaixada. Segunda hipótese. Se você lembrar, lá na aula que eu ensinei isso, eu comecei a aula falando as ressalvas, tá? Recentemente, eu dei uma aula de 3 horas, deu das 6h30 até 9 mais ou menos 3 horas de controle de dor, tá? Por quê? Porque eu ensinei e eu passei várias técnicas para as pessoas que eram terapeutas, tá? Então, mais ou menos 3 horas. E eu comecei a aula do mesmo jeito que eu comecei aquela aula de vocês. Cuidados e precauções que você precisa ter dentro do controle de dor. Dentro desse processo, eu tenho quase certeza que eu expliquei para vocês que quando a dor não some, é porque existe uma causa emocional e ou física muito forte para aquilo lá, onde aquela dor é necessária para que a pessoa não sobreviva, para que a pessoa olhe para aquilo. Exemplo, se eu tiver um tumor, eu controlo a dor e logo em seguida ela volta. E às vezes ela nem vai sumir. Por quê? É uma coisa que eu preciso olhar para aquilo. Meu corpo tem a noção que se eu não olhar, ferrou. Entendeu? Então, o caso com a tua irmã foi um desses dois. Ou faltou alguma coisinha técnica, ou é um caso que, por exemplo, ela precisava da atenção.
Luciano, dá um exemplo. Vamos supor que fosse uma dor de cabeça. Ela está com dor de cabeça porque faz 3 dias que ela está pensando em um problema que ela precisa resolver sem parar. Entendeu? A hora que eu tiro aquela dor e ela continua pensando, a dor volta instantaneamente. Porque o corpo fala assim, porra, se você estiver pensando nisso, você está se desgastando. Então, é como se o corpo estivesse usando a dor para dar um alerta. Deixa isso esperar um pouco e esfriar, depois você pensa. Entendeu? Então, você precisa ver qual desses 2 casos é. Se for o primeiro caso, reassiste a aula, que aí você vai ter uma noção melhor, porque para te ajudar e ver os erros, eu precisaria te ver aplicando, tá? Ou, numa próxima resenha, traz alguém para você aplicar ao vivo, e aí eu te ajudo. E se for o segundo caso, manda para o médico, para ter certeza que não é nada físico. Se não for nada físico, manda relaxar, descansar um pouquinho, que aquela dor passa. Tudo bem? E, se você perceber que pode ter uma correlação emocional, manda para terapia, que aí vai ser show de bola. Tá? Bacana. Aí, qual a melhor técnica? Pode falar, André. Às vezes pode ser até uma tensão muscular muito forte, justamente por estar pensando em algum problema e que ainda não resolveu e não quer resolver. A tensão muscular é tão forte que sobe daqui para a cabeça. Exato. E essa dor de cabeça é difícil de passar. Perfeito. Pode ser o caso. Tá? Normalmente essa dor ela vai ser bem aqui no final da occipital. Eu acho que, eu não lembro se é occipital, agora fugiu o nome do... É no final, na nuca aqui, mas tem o nome do osso, que é bem embaixo desse osso. Eu não lembro, alguma coisa occipital, o nome do osso. Me fugiu o nome agora. Normalmente essa dor vai se concentrar lá, é uma dor mais chatinha para tirar mesmo, tá? Legal. Próxima da Cristiane. Qual a melhor técnica para controle de dor? Para controle de dor, lembrando que controle de dor não é tratamento de dor, eu considero o hipnoflash, tá? Porém, tem uma aula minha de 1 hora e pouco, onde eu ensino algumas técnicas, falo um pouco mais sobre isso, precauções, cuidados, eu explico um pouco mais sobre, que está lá no canal do YouTube. Então, eu vou recomendar que você assista lá, porque eu não vou conseguir deixar a minha explicação aqui tão completa quanto está lá, por questão de tempo mesmo. Mas, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, se você tiver presencial, a melhor técnica é o hipnoflash para controlar a dor. Se você tiver online, eu não tenho certeza se eu ensinei, mas é uma do termômetro, tá? Online eu uso sempre uma do termômetro, que também funciona muito bem, mas eu tenho quase certeza que eu ensinei, tá? Se não tiver lá, você me lembra no próximo dia que eu ensino aqui sem problema algum. Você também falou sobre a diminuição geométrica, né? De você... Sim, eu expliquei sobre modalidade, eu expliquei acho que umas 3 ou 4 técnicas no dia. Eu não consegui falar de todas porque demora mais tempo, mas expliquei as principais, mais simples e fáceis e eficientes de se usar. Tá? Essa da geométrica, inclusive, é muito boa tanto para presencial quanto para online, demora um pouquinho mais só do que as outras. Aí a Cristiane coloca aqui, existe alguma técnica da hipnoterapia na qual, na regressão, a pessoa não precise reviver instantaneamente o trauma para ressignificá-lo? Bom, vamos entender. Aí a tua pergunta está errada, ok? Por que ela está errada? Porque regressão é você acessar uma memória. Você está querendo acessar uma memória traumática sem acessar uma memória traumática. Aí não bate. Entendeu? Vamos entender. Regressão é eu acessar uma memória, seja feliz, seja triste, seja qual for. Aí você me fala assim, existe na qual, durante a regressão, ou seja, na qual, na regressão, a pessoa não precise reviver intensamente o trauma para ressignificá-lo. Ou seja, eu quero que a pessoa acesse aquela emoção sem acessar, acesse aquele momento sem acessar a emoção. Isso não existe, tá? O que você pode fazer é desassociar. Eu acesso aquele momento, desassocio, coloco distante. Vai diminuir a intensidade. Porém, para mim, isso não resolve a situação, tá? Isso é uma técnica, uma abordagem da PNL que eu não uso, não gosto, não apoio, porque eu vejo que assim, você colocar a dor para longe não resolve, tá? Eu tenho uma bomba que vai explodir na minha casa, eu jogo para fora na rua, ela explode na rua, não resolveu o problema. Só não explodiu a minha casa, mas o problema aconteceu, entendeu? Então, você precisa ir à raiz. E reviver o trauma não necessariamente resolve. Ressignificar o trauma não necessariamente resolve. Ressignificar é mudar o significado. Mudar o significado de alguma coisa não necessariamente muda a emoção. Vamos supor que eu estou com raiva porque fulano me deu um soco. Aí eu falo assim, não, ele me deu um soco porque eu sou culpado. Mas não necessariamente eu mudei o significado. Entendeu? Eu estou puto com fulano porque ele me deu um soco. Aí eu começo a me sentir culpado por ter tomado um soco,
porque eu que fui o culpado daquela situação. O significado mudou. Resolveu alguma coisa? Não. Porque a emoção ainda está ruim ali. Então, o foco de uma terapia não tem que ser você ressignificar, você desensibilizar. O foco do processo tem que ser você trabalhar a emoção que está ali. E aí, para isso, você tem que saber quais são as 7 emoções primárias. Eu já falei em alguma live disso, e é isso que eu vou falar agora, eu nunca falei. O porquê cada uma dessas emoções é necessária para a vida, por que cada uma delas existe e o que cada uma delas faz, tá? Isso você não precisa entender a nível químico, mas você precisa entender isso a nível evolutivo. Por que que o medo existe? Por que que a raiva existe? Por que a tristeza existe? Por que a alegria, surpresa, nojo e desprezo existem? São as 7 emoções primárias. Medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa, desprezo e nojo. Tá? Ou aversão. Às vezes o nojo vem como aversão também, dependendo da literatura. Então, essas 7 emoções são as 7 emoções básicas. Todo ser humano nasce com. Por que que a gente nasce com? Porque é essencial para a vida. Se você entender que elas são essenciais para a vida e elas servem para alguma coisa, quando você acessa o momento que a pessoa sente medo, você entende por que que ela está sentindo medo, você entende por que que aquela emoção ali, e aí sim você consegue trabalhar. O foco da tua terapia não tem que ser passar a mão na cabeça do teu cliente, tem que ser entender a emoção e resolver a emoção que está ali. Seja por regressão, seja por qualquer outra técnica que existe, que aí vai tendo técnica, vai tendo abordagem a rodo. Cada ano que se passa, alguém cria uma técnica que pode ser boa ou não, mas cria alguma coisa nova aí, tá? Então, entenda isso para você focar. Segunda coisa, gente, a pessoa está ali para resolver os problemas da vida dela. Não adianta você querer resolver metade do trauma. Como assim resolver metade do trauma? Eu vou colocar a pessoa para o trauma, mas eu vou colocar longe só para ela assistir o trauma. Não. Ela tem que acessar aquilo, ela tem que sentir aquilo, ela tem que aprender com aquilo, ela tem que desenvolver aquilo, ela tem que entender aquilo, para aí sim resolver, tá? E aí eu divido traumas em 3 categorias. Por que eu divido? Porque eu não aprendi isso com ninguém. Eu, na minha experiência clínica, desenvolvi isso. Existem traumas de acontecimento, traumas de aprendizado e traumas sistêmicos, tá? Na minha opinião, existem esses 3 tipos de trauma. Dependendo do trauma, se você usar regressão, você nem vai chegar no trauma. Tá? Porque o trauma não está num momento específico. Ele está numa outra atmosfera de aprendizado, de que foi um aprendizado mais recorrente, um aprendizado com a pessoa, entendeu? Então, isso nem sempre você vai chegar no momento. Por isso que eu sempre falo nos autos, regressão é legal, é ótimo, muito bom, porém, não, na minha opinião, não é a melhor abordagem, tá? Eu uso ela nos meus atendimentos, com certeza, em momentos e motivos específicos, tá? Vou ir para a próxima. Eu já chamo vocês. Cristiane, é sobre essa pergunta que eu respondi agora ou é outra pergunta que você levantou a mãozinha? Não, é sobre essa mesmo. Então pode falar que aí a gente continua, depois eu passo para a próxima. Então, Luciano, tudo que você falou, eu entendo e foi como eu aprendi também, né, no curso que eu estou fazendo. E só que eu fiquei com essa dúvida porque eu assistindo um vídeo no YouTube e tem muita gente que trabalha muita coisa junto com a hipnoterapia, né? Aí eu fiquei um pouco confusa porque a pessoa, assim, é uma pessoa bem famosa, sabe? Eu sei quem que é e aí eu te pergunto, essa pessoa que você viu, ela atende diariamente na clínica ou ela atende só nos cursos dela? Só nos cursos. Então, aí você já vê que a pessoa não vive disso, ela vive de dar curso disso. Aí eu já não, eu não pego de referência uma pessoa dessa, entendeu? Aí eu fiquei bem assim, chocada na hora, né? Porque eu falei, nossa, eu aprendi, né? E será que tem fundamento isso aí, né? Aí é exatamente Perfeito. isso que você essa pessoa falou que você mesmo. assistiu, não só essa pessoa, mas existem vários profissionais no mercado que não fazem terapia, fazem hipnose com PNL. Gente, PNL é maravilhoso, PNL é fantástico para o que ela se propõe a ser. PNL, em momento algum, se propôs a ser uma terapia. A PNL foi construída a partir da percepção de 2 pessoas, que eu não lembro o nome porque eles são... Como que era o nome? Fugiu o nome dos 2. Richard Bandler e... Qual que é o nome do outro? Eu vou lembrar daqui a pouco o nome do segundo. É o Bandler. É o Bandler, mas tem mais um que começou com ele, eu esqueci o nome. Bom, que seja. Se eu não lembrar, vocês pesquisam que vocês vão achar super simples.
Foram 2 caras que observaram terapeutas de resultado e tentaram sintetizar a estrutura daquela técnica. Para quê? Para que você pudesse usar aquilo no teu dia a dia com você mesmo e conseguisse usar no dia a dia na tua comunicação. A intenção disso foi isso. A PNL não é terapia, gente. A PNL é uma ferramenta para você entender como a tua mente funciona e poder usar isso no teu dia a dia com você mesmo, para você melhorar a tua conversa, para você ser mais assertivo. E se você for um terapeuta, para complementar uma terapia. Ou seja, se eu tirar a PNL, vai dar resultado do mesmo jeito. Eu coloco só para dar uma enfeitadinha para melhorar a experiência do meu cliente. Na minha opinião, é para isso. Se a pessoa usa para outra coisa, não é legal. Eu já não acho bacana. E, eu fiz bastante curso, adoro PNL, trouxe gente de PNL, converso com um monte de gente de PNL, amo a PNL, para o que ela se propõe a ser. A partir do momento que você coloca a PNL como uma forma de terapia, é a mesma coisa de eu querer chegar e falar assim, eu vou fazer uma hipnoterapia tântrica. Porra, velho. O Tantra é uma coisa que vai para o lado sexual, para a energia sexual, tem toda a vertente dele. Não vai misturar isso com a hipnoterapia que não quer ir para a parte sexual. Ela quer entender a psique. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, agora eu vou misturar massoterapia com psicanálise. Porra, a massoterapia é maravilhosa, porque ela se propõe para soltar a musculatura. Não adianta você misturar com a psicanálise, não cola. Por quê? Porque são coisas que não foram feitas para estar junto. Ah, Luciana, agora eu vou pegar a psicanálise e vou juntar com o conceito da constelação familiar. Top, se você conseguir fazer o link, bacana. Por quê? Porque elas estão mais ou menos na mesma área. Apesar de eu não gostar 100% de todas as áreas da constelação, existem coisas que eu gosto, bastante coisas que eu não gosto. Expliquei no áudio, acho que essa semana passada, no grupo. Então, é isso. PNL, para mim, dentro do teu consultório, não é terapia, tá? Você vai ver professores falando que você resolve uma depressão em 15 minutos. Eu tenho uma amiga que foi para o curso de um professor que ensinava, fez uma terapia com esse professor, e foi uma terapia de 15, 20 minutos, tá até no YouTube, se você procurar, foi gravado, foi postada a terapia com ela, bota umas aspas aí, tá? E aí ela saiu bem, ela se sentiu bem, na semana seguinte o problema estava de volta. Para mim, se o problema volta, não resolveu. Faz sentido? Se você tem uma dor no joelho, ela some durante 3 dias e volta, você não resolveu a dor no joelho. Apaziguou a dor no joelho. E aí então, para mim, aquilo não é terapia. Não é um caso só que eu vi. De amigos meus, já foram 3, 4 casos. De outras pessoas, vários. Já atendi pessoas que foram atendidas por essa metodologia e não tiveram resultado nenhum, ok? Então, essa é a minha percepção. Não entenda a PNL, não entenda a mudança de sintoma, não entenda enfeitar um problema como terapia. Terapia é mais profundo. Ok? Terapia é você reeducar, você ensinar, você compreender, aprender, evoluir. Você não aprende, compreende, evolui em nada colocando uma agulha para longe de você, colocando um sapo de uma forma diferente dentro da tua cabeça. Tá bom? Fez sentido, Cristiane? Fez sim, totalmente. Top. Então, para você ter ideia, normalmente as pessoas que usam PNL, elas nem falam das 7 emoções. Tá? Cara, se o curso nem no mínimo, para mim, de coração, no mínimo ele tem que citar 7 emoções para você saber que existem 7 emoções básicas e explicar a diferença de emoção para sentimento. Se teu curso não te ensina nem isso, ele não está te ensinando a base para você poder trabalhar com a hipnoterapia, com a terapia. Porque ele não te ensinou o que é emoção, ele não te ensinou quais são as emoções e ele não te ensinou o que é um sentimento e como que você tem que interpretar o sentimento. Então, a base de uma terapia, para mim, é isso. A partir disso, você tem N tipos de visões que você pode tirar e N caminhos que você pode percorrer. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Então, imagina, se ficou dúvida, depois você manda que a gente discute e a gente vai conversando, tá bom? Até sanar ela. Joalisson mandou aqui. Ocorreu de eu fazer o controle de dor, não passou, pedi para o rapaz chamar a ambulância, vieram e ele teve que passar por uma cirurgia de emergência na barriga. Ótimo caso. Viu? Gente, sistema nervoso não é burro. O teu sistema nervoso não nasceu ontem. Ele nasceu alguns milhares de anos atrás e veio evoluindo. A dor, se ela não subiu ao longo de todos esses milhares de anos, é porque ela é essencial para a vida. Obviamente, existe, eu chutei a cama eu chutei com o dedinho no pé a minha cama. Obviamente, é uma dor que você sabe a origem, sabe todo o processo, você consegue controlar. Mas tem dores que o teu sistema nervoso assim, fica quieto. Se eu não deixar você sentir essa dor, vai dar ruim. E aí a dor não passa. E aí você tem que fazer igual o Joalisson, manda para o hospital, porque pode ser uma coisa que precise de cuidados, tá bom?
Acho que a Hipnoflash não foi gravada, foi um bônus. Rapaz, Marcinha, confirma isso. Se não foi, eu peço para a Gi colocar mais um dia e aí eu ensino o Hipnoflash, tá? Você confere depois isso para mim, por favor? Se não foi ensinado, eu me comprometo a vir numa live aqui de quarta-feira ou outro dia para colocar isso. Aí eu ensino para todo mundo para ficar gravado, tá bom? Aí a Elise manda, boa noite, sobre mudanças de crença, qual que é a melhor forma de identificar uma crença limitante e alterar, na sua opinião? Poderia falar um pouco? Posso. Tá, vamos lá. Primeiro, crença, existem diversas formas de uma crença nascer, tá? Por exemplo, pode ocorrer um abuso sexual, tanto com homem, tanto com mulher, e aquele abuso sexual fazer a impressão da pessoa que sofreu aquele abuso mudar referente ao sexo que está cometendo o abuso. Então, vamos supor, um menino é abusado por um homem, pode ser que ele mude a percepção do homem com base naquele abuso, cria uma crença. Um menino é abusado por uma mulher, pode ser que ele pegue e mude a crença dele referente às mulheres, a partir daquela percepção. Isso é a mesma coisa com a menina. A menina é abusada pelo homem, pode mudar a percepção do homem, é abusada por mulher, pode mudar a percepção da mulher. Por quê? Ou seja, um trauma muito forte pode gerar uma percepção, uma carga emocional muito forte e isso se transformar numa crença. Outro tipo de crença. Eu aprendi na escola que 1 mais 1 é igual a 3. E aí eu fiquei 5 anos da minha vida fazendo que 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 3. E algum dia alguém chegou para mim e falou assim, não, 1 mais 1 não é igual a 3. A minha crença de que 1 mais 1 é igual a 3 quebrada. Pô, peraí, tá errado. É uma outra crença com uma carga emocional muito menor. Por que eu estou colocando esses dois assim? Obviamente, dentre eles existem vários outros. Por quê? Para eu mudar uma crença que é derivada de uma questão emocional muito forte, terapia. Ponto. Se para eu mudar uma crença que é derivada de uma coisa bem simples, aí eu posso usar algumas questões de desassociação, de sensibilização, compounding, repetição positiva, tem várias coisas que eu posso usar, ok? Até a PNL, para isso a PNL é muito boa, tá? Falei agora há pouco da PNL como terapia que não é legal, mas para uma mudança de crença, eu não acredito que uma mudança de crença, quando está nesse nível básico, ela não necessariamente é uma terapia, pode ser só, às vezes, uma conversa você resolve. Quer ver? Não existem, com certeza que vocês já aconteceram. Vocês estavam lendo um livro, do nada uma crença tua mudou. Você achava que algo não podia acontecer, que algo era errado, e aí você leu aquele livro e mudou a tua percepção sobre aquilo, mudou a tua crença sobre. Então, nessas coisas que estão mais superficiais, PNL, show de bola. Manda ver que vai dar bom. Para as mais profundas, terapia. Tá? Luciano, como que eu identifico aonde que tá? E aí é muito de feeling. Tá? Porque quando a pessoa fala daquilo, como que ela fala? Qual que é a resposta do corpo dela? Como que o corpo dela age? Qual a expressão dela? Ela chora, ela não chora? Quando você continua dentro daquela crença, como que interage? Entendeu? Pode ser uma crença que esteja ligada à parte da família dela. Pai, mãe repetiram muito e aí aquilo ficou. Então, a crença é uma coisa que pode estar dentro de várias partes da terapia. Em cada estágio que ela tiver, você vai ter uma melhor abordagem. Se ela está mais leve, PNL na veia, que é sucesso. Se você está mais profunda, aí você precisa de um processo terapêutico mais completo para resolver. Como identificar crença limitante? E aí eu vou trazer uma visão minha. Para mim, toda crença é limitante. Ok? Para mim, toda crença é limitante. Por quê, Luciano? Toda crença coloca um patamar para você. Ok? Para vocês que estão aqui, a crença de ganhar 100 mil reais por mês é limitante ou é como que se diz? Ou é possibilitadora? Quem achar que é possibilitadora, levanta o dedinho só assim, de quem está com a câmera aberta, só para eu ter uma noção. Vocês acham que é possibilitadora? A crença de ganhar 100 mil reais por mês? Preciso de um feedback. Sim, tá. No meu caso, por enquanto, está limitante. É as duas, né? Porque ela pode te possibilitar ou pode limitar, depende de onde você está. Perfeito. Aí eu vou te falar assim, para uma pessoa que ganha 1.000 reais, ela pensar e acreditar que ela pode ganhar 5 mil pode ser muito possibilitadora. Porque, se eu estou em 1.000, eu posso ir até 100 mil, quer dizer que eu posso ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Só que imagina que uma pessoa que ganha 1 milhão por mês pensa nisso. Na hora aquela crença se transformou em limitante. Por quê? Toda crença coloca um patamar. Entende? Toda crença ela pode ser possibilitante até um nível, a partir daquele nível ela se torna limitante. Tá? Então, ela pode ser possibilitadora, a partir de certo nível se tornar limitante.
Ao entender isso, você tem que entender que, cara, algumas crenças a pessoa vai mudar no dia a dia dela. Então, eu, particularmente, quando a pessoa vem, Luciano, estou vindo para tratar crença, eu não atendo. Tá? Eu até faço avaliação com a pessoa para explicar o porquê que eu não vou atender. Por quê? Cara, se você quer mudar só uma crença, estuda sobre aquele assunto. Ponto. Vai ser melhor do que eu fazer qualquer coisa para você. Luciano, eu acho que não dá para ganhar dinheiro. Estuda sobre empreendedorismo, estuda sobre finanças, estuda sobre investimento. Aquela crença vai quebrar sozinha e de que a pessoa veio para quebrar a crença, eu indico isso. Aí eu falo para ela, caso isso não resolva, aí você volta aqui. Por quê? Porque aí sim vai ter uma questão emocional por trás. Entende? Então, para mim, quando no feeling, ou seja, eu não consigo perceber se a crença é mais leve ou mais pesada, eu dou essa, eu falo, estuda durante umas 2 semanas esse assunto. Se é um assunto que eu entender, eu indico livro, indico o canal do YouTube, indico o curso, e estudar. Vê qual que vai ser a tua reação durante o curso, vê a tua reação durante o teu estudo e me manda um feedback. Tem muita gente que fala assim, Luciano, só de eu começar a ler sobre finanças, cara, já desbloqueou muito. Eu já consigo pensar que eu posso ganhar mais, que eu posso mudar isso no meu emprego, que eu posso agir daquela forma top. Então, era uma crença tão superficial que se eu tivesse feito uma PNL funcionaria, porém, ela estudar também funcionou. Tá? Se essa crença não sumisse, eu ia falar, ok, então volta aqui, aí eu entraria como se fosse uma coisa emocional e começaria a olhar num estado mais profundo. Fez sentido, Elis? Oi, Lu. Fez sim. Só que eu tenho uma dúvida, eu vou tentar explicar o que eu estou pensando. Se eu não conseguir ser clara, você me avisa. Fechou. Vamos supor que eu estou estudando um determinado assunto. Eu pego um livro, né? Sobre um assunto novo que eu quero aprender para eu evoluir como pessoa em determinada área. Eu tenho as minhas crenças, que muitas vezes eu não sei quais são, ao ler esse livro. Essas crenças vão me impedir de absorver 100% do que está ali, eu imagino. Porque elas estão como se fosse um óculos e eu vou pegando o que faz sentido para mim conforme o meu filtro. Então, por exemplo, eu quero evoluir financeiramente. E eu tenho crenças sobre isso, que eu nem sei quais são, vamos um exemplo, né? E eu estou lendo um livro de finanças. E eu imagino na minha cabeça, aí que vem a pergunta, que a informação vem, quica aqui, não passa 100% por causa das minhas crenças. Eu gostaria de saber se essa análise que eu estou fazendo ela está correta, e se ela está, como que eu retiro para eu poder absorver o máximo, como que eu vou um nível acima para não ficar limitada nos meus estudos. Perfeito. Vocês conseguiram explicar? Sim, conseguiu perfeitamente. Foi perfeita a tua explicação. Sim, a tua análise está perfeita. A nossa crença é um filtro, é um óculos com o qual eu olho para o mundo. Quer ver um exemplo? Uma crença que aqui no Brasil, na nossa parte, é muito comum. É errado um homem casar com 2 mulheres. Certo? Porém, se você for lá para a Índia, cara, é normal. Culturalmente, eles têm a crença de que isso é normal. Qual que está certo, qual que está errado? Os dois estão certos. Ponto. Cultura diferente, ações diferentes. Tá todo mundo vivendo bem com isso, dentro do que eles acreditam que é bom, então tá tranquilo. Ou seja, por que eu estou explicando isso? Porque todo mundo vai ter crença. E a nossa crença sempre vai mudar a forma com que a gente olha para o mundo. A crença é o estágio final das coisas. É como, desde uma demanda emocional super pesada até um aprendizado super leve, moldam a nossa visão sobre o mundo, tá? Ao entender isso, você sempre vai ter um filtro além do livro. Por isso que se você ler um livro hoje e ler esse mesmo livro ano que vem, a tua percepção vai ser totalmente diferente. Por quê? As tuas crenças mudam diariamente. Às vezes uma pessoa que está começando a dirigir, ela acredita que ela é ruim de direção. E ela está certa. Ela não está errada, ela acabou de aprender a dirigir. Não adianta você botar uma Ferrari na mão dela que vai dar ruim. Então, ela vai ter que ir dirigindo, e conforme ela for dirigindo, ela vai quebrando essa crença, ela vai melhorando. Porra, então agora eu sou um motorista mediano. Bom, agora eu virei um bom motorista. Agora que eu sou um bom motorista, eu vou fazer um curso para eu ser um bom piloto. Aí eu viro um piloto. E aí, nesse piloto, eu começo a ser um piloto ruim, um piloto bom e um piloto excelente. Aí eu vou dirigir uma Ferrari e mando ver. Tá? Então, mesmo essas crenças vão mudar diariamente de acordo com a tua progressão, de acordo com o teu estudo. Então, na minha opinião, não existe como você tirar esse filtro para você aproveitar 100% de um assunto. Tá? Por quê? Vamos supor que hoje você vai começar a estudar a física. Tá? A física no geral, qualquer área da física.
naturalmente você vai chegar e falar assim, gente, isso é muito difícil. Por quê? Porque você não tem habilidade naquilo. Tem como eu mudar a tua crença? Tem. Eu posso até você acreditar que é fácil, mas não vai mudar nada, porque você não vai ter habilidade. Você não estudou, você não pesquisou. Então, o que vai ser legal seu? Começar a estudar, começar a pesquisar sobre aquele assunto, aí você vai aprender, aí você vai melhorar. Aí você vai assim, pô, eu não sou tão ruim assim, até ser alguma coisa. Aí você volta naquela matéria, você vai perceber uma coisa diferente. E vai perceber mais, e vai indo, vai indo. E a hora que você vê, você vai ter uma crença que, pô, eu sou boa em física. Eu estudo há 5 anos física. Por que eu acredito que eu sou um bom terapeuta? Porque, pô, eu estudo há 6, 7 anos isso, e, cara, eu vivo isso literalmente. Entende? Quando eu comecei, eu achava que eu era um hipnoterapeuta ridículo. Eu achava que eu nem servia para ser terapeuta. Entendeu? Por quê? Porque foi início. Então, essa crença tua, da tua percepção de livro, eu acredito que você não deva se preocupar com isso. O que eu acho que você deve se preocupar? Pega essa crença, estuda o assunto e vai estudando. Depois de um tempo, se o livro for bom, releia ele. Cara, livro sempre vale a pena reler. Então, pô, fiz um curso, o curso é bom, eu marco ele. Depois de 6 meses, refaço o curso. Todos os cursos tops eu fiz no mínimo 2 vezes. Que eu fiz até hoje. Todos os bons cursos eu fiz no mínimo 2 vezes, justamente por isso. Tá? E aí, se nessa segunda vez você perceber que mesmo assim você não está aproveitando, e aí você começa a perceber o que você está sentindo nessa leitura tua. Começa a perceber qual que é teu sentimento, qual que é a tua emoção, porque aí pode ter alguma coisa mais profunda que está te atrapalhando. Mas isso é normal que aconteça, é natural que aconteça, e não é uma coisa que você precise lutar contra. É uma coisa que você precisa colocar na tua cabeça assim, tá, não sei 100% desse assunto, vou estudar, vou ficar melhor, vou aprender, vou evoluir, e aí eu vou voltar para isso para aprender mais. Tranquilo? Fez sentido, Denise? Fez sentido. E eu, na verdade, avaliei isso em relação a tudo, né? A uma leitura, a um curso, a um atendimento, a qualquer situação da vida, né? Vou dar um exemplo de um paciente meu. Ele acreditava, espero eu que acreditava, né? A fundo que as pessoas deveriam mudar, e não ele, que ele estava certo e que todo mundo em volta dele estava errado e tinha que mudar. Aí eu trabalhei essa questão, que a gente não muda ninguém, né? Que cada um tem o direito de ser como é, com os seus defeitos e qualidades, porque cada um tem a sua bagagem, tem a sua carga, a sua história, assim como ele. E que é egoísmo nós exigirmos que os outros mudem para nos agradar. A gente pode mudar a gente mesmo, enfim, essas coisas todas. E a frustração dele era, tipo, terrível em relação a isso. Né? Porque como assim as pessoas não vão mudar? Né? Então parece que o mundo desmoronou. E aí ali eu enxerguei muito nítido um filtro que estava tipo condicionando de forma letal a vida inteira dele. Sim. Causando um sofrimento terrível. E aí que eu pensei, mas meu Deus, às vezes a gente também tem algo assim e não enxerga. E aí não consegue ter um aproveitamento 100% em nada. Aí, por isso, a pergunta que eu pensei, né? Tipo, tem como subir a um nível acima, não digo zerar, mas você conseguir estar no estado de consciência que você sobrepõe a isso, né? Para poder não ficar tão limitado. Na minha opinião, eu estudo. Vou dar um exemplo meu. Durante um tempo, eu achava que, assim, gente, política é uma coisa que você não precisa saber nada. Política é só uma obrigação que você vai a cada 4 anos votar, a cada 2 anos votar, e assim, se não for, também justifique e dane-se. Até um dia que eu sentei com um amigo meu, ele falou assim, senta aqui, deixa eu te explicar. Cara, ele me deu uma mini aula de política, eu falei, caramba, velho, esse negócio é importante. Eu não preciso ser um especialista, mas eu tenho que saber o mínimo possível disso para não ser um completo desinformado, né? E aí, cara, ele mudou minha crença naquele sentido. E aí, a partir do momento que ele mudou minha crença para que aquilo não era uma verdade, que política não era, eu me interessei em assistir um canal ou outro, em olhar um ponto de vista daqui, em olhar um ponto de vista dali, para formar a minha opinião. Esse cliente teu, Elis, ele chegou com essa crença, papel de vítima total. A culpa é dos outros, nada é minha culpa. Eu sou perfeito, o mundo é uma merda. E aí, cara, simples, chega para ele assim, cara, se você é perfeito e o mundo é uma merda, por que você vive no mundo? Por que você não se isola? Você não é o perfeito? Normalmente a pessoa fala assim, não, mas peraí. Normalmente a pessoa já vai recuar. Aí você assim, tá vendo? Você não quer colocar. Você só não aceita que você é diferente dos outros. Você não aceita que você também tem seus defeitos. Você não aceita que você não é perfeito. Você vai começar a quebrar aquela crença.
Atrás dessa crença, com certeza absoluta, pela postura dele, existem demandas emocionais. Só que você não vai conseguir trabalhar essas demandas emocionais se ele não se propor a isso. Para ele se propor a isso, você precisa quebrar essa crença limitante. Como? Conversando, mostrando informação, trazendo conhecimento. Conhecimento é a coisa que mais quebra a crença limitante. Quanto mais conhecimento de uma área você tem, melhor é teu entendimento sobre aquilo, menor as tuas crenças limitantes, entre aspas, é sobre aquilo. Então, bota a pessoa para estudar e leva conhecimento para ela. Luno, última perguntinha sobre isso também. Sabe aquela frase que a gente vê às vezes, né, quando a gente estuda, que o problema não pode ser resolvido no mesmo nível que ele é criado? Cara, eu escutei, mas eu escutei faz muito tempo. Eu não lembro nem onde eu escutei. Porque eu também não me lembro quem falou isso, mas eu vi recentemente num bate-papo de grupo sobre isso, né? Que a pessoa estava buscando uma solução que ela não enxergava de jeito nenhum a solução. E aí uma pessoa, um outro colega do grupo respondeu que ela tem que sair daquele contexto porque o problema não conseguiria ser resolvido no mesmo nível que ele foi criado. Eu não compreendi muito bem isso. Eu gostaria de saber se você tem alguma opinião, alguma coisa, clareia um pouquinho isso. Eu vou dividir isso em duas partes. A parte que eu acredito e a parte que eu não acredito. Tá? Parte que eu acredito. Por exemplo, não adianta eu ter um problema financeiro e eu, por exemplo, eu gasto mais do que eu ganho. Eu gasto 10 mil e ganho 8 mil, 5 mil reais. Problema financeiro. Não adianta eu querer resolver aquilo sem ter conhecimento novo. Então, eu preciso evoluir meu nível de conhecimento para saber como que eu posso me organizar para parar de gastar mais do que eu ganho e me organizar para sobrar dinheiro. Ok? Então, ou seja, eu não consigo resolver esse problema financeiro no mesmo nível que ele foi criado. O mesmo nível de conhecimento. O mesmo nível de percepção de mundo. Ok? Essa é a parte que eu concordo 100%. Segundo ponto, de crenças. Perfeito. Pode ser desde crença até não é crença. Tipo, eu só não sei como faz. Eu sei e acredito que dá para resolver esse problema, só que eu não sei como faz. Ok? Aí esse é o segundo. Aí vai para o segundo tipo. O segundo tipo é que, por exemplo, quando você está no olho do furacão, você não consegue ver o furacão como um todo. Entendeu? Então, às vezes você precisa sair do problema para olhar o problema de fora e aí você fala assim, entendi. Como assim? Você quer ver um exemplo? Teve um cliente meu, eu usei isso uma vez, deveria ter usado até mais. Agora que eu lembrei desse caso, eu deveria até ter usado mais isso aqui para testar, ver se é eficiente. O cliente chegou para mim um dia, ele contou um problema dele. Eu deixei para a sessão seguinte, no meio da sessão assim, do bate-papo, eu contei aquela mesma história como se fosse um terceiro que estivesse me vendo o problema. Eu falei para ele, qual que é a tua opinião sobre o problema? Ele veio e me deu uma solução linda. A hora que ele me deu a solução, eu falei, mas por que você... Eu falei, por que você não usou essa solução quando você teve um problema? Ele falou, caramba, é o meu problema. Eu falei, é exatamente o teu problema. O cara dessa história é você. O que é isso? Sabe quando você resolve o problema do outro, e a hora que o problema acontece com você não percebe? Porque você está dentro do olho do furacão. Então, eu também concordo. No mesmo lugar, aí eu vou mudar de nível para o lugar. No mesmo lugar que o problema foi criado, não é o melhor lugar para você resolver. O melhor lugar para você resolver é olhar o problema de fora. Porque é como se você quisesse estar dentro da tua casa olhando para a cidade. Não dá certo. Agora, se você sobe com o helicóptero para cima, com o avião para cima, você consegue ver a cidade melhor. Aí você fala, putz, está tendo um incêndio. Você está olhando a tua casa, você tem uma visão pela janela só. Aí você sobe no helicóptero e vai para cima. Aí você fala, pô, o incêndio está em tal lugar e tal lugar. Agora eu consigo direcionar os lugares para atendimento para tampar esse fogo. Então, isso eu concordo. Aonde eu não concordo é que você precisa evoluir em todos os aspectos para resolver tua vida. Não. Evoluir é sempre necessário. Mas tem muito problema que você consegue resolver. Vamos supor, se hoje eu bater o carro. Bater um carro é um puta de um problema. Todo mundo concorda. Eu preciso sair de fora do problema para resolver? Não. Eu preciso aprender uma coisa nova para resolver? Não. Eu preciso descer do meu carro, conversar com a pessoa, chegar no acordo, pegar o contato dela, pagar se eu estiver errado, acionar o seguro para pagar. Se ela estiver errada, ela pagar, acionando o seguro dela, fazer o BO e já era. Eu não preciso sair do meu nível. Então, eu concordo que essa frase, em alguns contextos, ela encaixa. Em uma dessas duas opções, seja conhecimento, seja olhar de fora o problema. Fora disso, eu não acredito. Existem coisas que ela não encaixa. Então, resumindo, eu não acredito que seja uma verdade universal.
Acredito que seja uma frase legal para você ter como recurso. Ou seja, cara, não estou resolvendo um problema. Me falta olhar isso de um panorama maior, entendendo o problema melhor, ou me falta conhecimento para lidar com isso? Ou até me falta habilidade para lidar com isso. Entende? Por exemplo, vamos supor que você foi assaltada. A pessoa pegou, puxou sua bolsa e saiu correndo. Não estava com uma arma, não estava com uma faca. Porra, se eu soubesse dar um soco, se eu soubesse dar um chute, será que eu não teria resolvido aquilo? Sim. Ou seja, te faltou habilidade. Se você tivesse treinado uma arte marcial, você poderia não ter sofrido aquele roubo. Ou tu poderia até sofrer pior, depende da tua crença, depende de como você encara. Então, pode faltar conhecimento, pode faltar habilidade, ou pode faltar uma visão maior. Nesses 3 casos, encaixa a frase. Caso contrário, não. Na minha opinião, ok? Fez sentido, Alice? Fez sim, Lu, muito obrigada. Imagina, qualquer coisa é só mandar aí. Deixa eu ir para a próxima aqui. Luciano, falando nesse negócio do problema, né? Rapidinho, André, um segundinho. O André colocou aqui, Richard Bandler e John Grinder, que é o segundo criador da PNL. Muito obrigado, André. Manda ver aí. É isso aí. Então, do problema é que, na realidade, eu tenho uma opinião do seguinte, muitos, né? Na maioria das vezes, dependendo do problema, às vezes o problema ele é criado pela gente, e não que a gente tenha o problema. Então, também. Porque a gente não nasce com problema, a gente nasce em problemas. E a gente acaba criando eles, né? Então, para certas coisas, são problemas que a gente criou. É lógico que, se você for assaltado e tal, não sei o que, não é que você criou o problema, mas você pode criar algum outro problema futuro a isso, né? Então, com certeza. Perfeito. E aí entra, por exemplo, a criar problema, talvez porque você não tem uma visão tão clara da coisa, você não tem um conhecimento, você não tem uma habilidade, e aí você acaba gerando aquele problema. Se você começar a estudar, começar a abrir tua visão, aquilo quebra. Nesse caso que o André citou, para mim também encaixaria a frase que a Elis trouxe, na minha opinião. Perfeito, André. Ótima colocação. Que nem a criança, quando a criança pequena, ela dificilmente tem medo de alguma coisa, porque ela nunca criou nenhum problema dentro da mente dela para ter medo daquilo. Então, às vezes, ela pega, se joga, tá em cima de uma cama, ela pega e se joga no chão. Você vai falar, mas que louco! Por quê? Porque, na realidade, não tinha esse medo, criado esse medo nela, até o ponto que ela acabou tendo, né? Perfeito. Indo para a próxima, a Marcia colocou, você acredita que tudo pode ser resolvido através da ressignificação? Não. Acredito que a ressignificação é uma ótima abordagem, mas não resolve tudo. É uma ótima coisa para você aprender, para você fazer com você mesmo com o problema de hoje, para não somatizar para o futuro. Mas nem sempre ela vai ser a resposta, tá? Deixa eu ver, cadê? Da Marcinha. A Marcinha, é isso. Depois não tem mais nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Diga, Elis. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, manda ver. Tá. Eu tenho 2 perguntinhas. São bem pontuais. Okay. Luciano, sabe aquela coisa de você definir o teu futuro, né? Para onde você vai, para onde você quer ir, o que você quer fazer, colocar datas, números, prazos, criar uma visualização e ver aquela coisa como real, enfim, né? Que a gente faz em Ponte ao Futuro, ou até mesmo na progressão. Eu sinto muita dificuldade de criar isso na minha mente, de uma forma muito clara, assim. E eu gostaria de ter mais facilidade com isso. Eu identifico, tipo, como se eu tivesse que fazer muito esforço para criar uma cena. E eu tentei já descobrir por que disso, né? E, claro, né, que a gente sempre tem uma demanda ou outra para tratar, a gente encontra, trata e tal, mas eu não sei se é falta de treino ou se é uma dificuldade por exemplo, não sei se eu me foco mais na dificuldade atual do que ficar olhando para frente, enfim, essa dificuldade de ter a clareza de ter uma visão clara de futuro, assim. Vamos lá. Essa visão clara você diz na questão de imaginar ou de escolher para onde você quer ir? Só para eu entender um pouquinho melhor. Só me tira essa dúvida.
Por exemplo, você não consegue imaginar o futuro, visualizar isso, ou quando você pensa, você não sabe o que você quer para o teu futuro. É difícil você saber o que você quer. É difícil para mim a longo prazo. É realmente desafiador, assim, a longo prazo. Tá. A curto prazo, Legal. até vai. Consigo ver imagens e sentir e definir. Agora, a longo prazo, é algo esquisito. Não vem fácil. Tem que fazer muito esforço e depois não faz muito sentido. Perfeito. Bom, aí a gente entra em várias possibilidades, tá? Primeira possibilidade que eu acredito é uma questão emocional. Entenda aqui, do mesmo jeito que eu dividi em 3 questões, não necessariamente vai ter um momento que isso nasceu, tá? Porém, existem outras formas que teu corpo é impactado, que teu corpo é moldado, que teu sistema nervoso é moldado, que podem atrapalhar isso. Por exemplo, tem uma questão que eu faço, uma dinâmica que eu faço, que é para eu entender como a pessoa olha para a vida dela dentro do meu consultório. Eu faço essa dinâmica única e exclusivamente presencial, porque eu uso algumas coisinhas ali para fazer que online essa dinâmica não dá para fazer. Não é que não dá, eu ainda não consegui adaptar ela da forma correta para ser tão impactante quanto presencial, tá? Então, por que eu trouxe isso? Nessa dinâmica, a pessoa me apresenta a história de vida dela. E algumas pessoas param no hoje, e algumas pessoas continuam, e algumas pessoas colocam até a morte. Ou seja, aquela pessoa que acabou hoje, ela não tem uma visão de futuro. Aquela pessoa que coloca até mês que vem tem uma visão curta de futuro. Aquela pessoa que coloca até o dia da morte tem uma visão absurda de futuro. E aí, a gente precisa entender que isso pode ser uma demanda emocional quando está atrapalhando o teu desenvolvimento, tá? Como pode ser só uma limitação de você mesmo, de você não ser uma pessoa que está ligada, fala, Luciano, eu gosto de viver a vida. Para mim, foda-se o futuro. Eu gosto de pensar no mês que vem, um ano na frente, não mais do que isso, porque eu acho que eu estou evoluindo tanto, estou mudando tanto, que daqui a um ano eu vou querer outra coisa, então eu não quero ficar me planejando, me preocupando com isso. Como também pode ser só, tipo, Luciano, eu até gostaria, mas eu não sei como. Então, entende? Pode ser uma demanda emocional, pode ser tipo, Luciano, eu tô dane-se para isso, como pode ser, Luciano, eu até quero, mas não sei como. E aí, se o terceiro for, por exemplo, processo de coach é muito bom para isso. Porque o coach vai falar assim, legal, o que você quer para a tua área familiar? Como que tá a tua família? Eu moro, vamos supor, eu moro com os meus pais, tá? Daqui 5 anos você quer estar morando com os teus pais? Não. Tá. Então, que lugar que você quer estar morando? Um apartamento ou uma casa? Pô, um apartamento seria legal, porque, pô, eu vou estar sozinho e tal, então, apartamento, tá. Esse apartamento, você quer na mesma cidade ou uma cidade diferente? Pô, outra cidade, que eu não quero estar tão perto do meu pai, tá. Esse apartamento, tem alguma cidade que você gosta? Tá, eu gosto dessa cidade. Então, você começa a definir. Entendeu? Através de perguntas você vai definindo. Aí você fala assim, pá, legal. Então daqui 5 anos eu quero estar nesse apartamento, vivendo dessa forma. Você constrói isso. Aí você aprende a fazer. Conforme você aprende, vai ficando mais fácil até uma hora que é natural. Se for o segundo caso, nem se preocupa. Vive a tua vida da forma que você acha melhor. Se não está te atrapalhando, não vai porque um terceiro falou que eu preciso ter um plano para daqui 10 anos que eu preciso ter. Para aquele terceiro precisa, para você não necessariamente. Ok? E se for o primeiro caso, Luciano, eu quero, eu sei as técnicas, eu quero ter essa visão, eu estou buscando isso, mas mesmo assim é difícil. Aí, provavelmente, é o primeiro caso onde exista uma demanda emocional. O que você pode fazer? Ir forçando para isso desbloquear, caso seja uma demanda leve, forçando naturalmente vai desbloquear, tá? E aí você pode usar as técnicas que eu te passei de ir definindo por etapa. Pega uma área e vai do macro até o micro. Quero estar morando com os meus pais? Não. Então, eu quero estar morando sozinho ou casado? Sozinho. Sozinho. Eu quero estar morando numa casa ou no apartamento? No apartamento. No apartamento, eu quero estar morando na mesma cidade ou cidade diferente? Em outra cidade. Na outra cidade. Qual cidade vai ser? Dessa outra cidade. Qual é o bairro? Qual bairro? Em que lugar? Já tem um apartamento pronto ou você quer alugar? E aí vai aprofundando até você ter isso bem definido, tá? Ou, se mesmo assim não adiantar, terapia. Aí busca um terapeuta que você confie e que possa te ajudar nesse quesito para poder desbloquear. Lembrando que provavelmente, pode ser um momento, pode, mas provavelmente não está num momento específico essa demanda. Tudo bem? Fez um pouquinho de sentido? Fez sentido, principalmente quando você falou que não é porque um terceiro diz que você tem que você tem que ter. Aí a gente se acha errado, né? Porque, tipo, Exato. nunca fui de ficar, o que eu vou fazer daqui 10 anos? Eu sempre fui mais do hoje, de aproveitar o momento presente. Se eu tô feliz hoje, legal, porque parece que quanto mais, para mim, né?
Quanto mais carga no futuro eu coloco, parece que pesa o meu dia de hoje. Ele se torna insuportável com aquela cobrança de ser o que eu perco o momento presente. Essa é a impressão que eu tenho. Só que, por outro lado, também não dá. A gente tem que planejar, a gente tem que saber para onde vai, a gente tem que saber que um dia vai envelhecer e, né? E aí a pergunta que eu sempre faço nesse caso, a forma com que você está vivendo está te atrapalhando de alguma forma? Em relação a essa postura de ponto de vista? Por exemplo, você não se preocupar com o futuro. Viver hoje, nesse momento, está te trazendo algum problema? Eu acredito que no momento passou a ser um problema. Antes não era. Passou a ser um problema por conta de uma crença ou passou a ser um problema porque algo impactou tua vida por falta de organização futura? Eu acho que eu vivi o presente bem de boa por muito tempo e de repente eu tá, eu vou fazer isso pro resto da vida? E aí Legal. Nesse momento começou a me incomodar. Tipo, Perfeito. tava de boa, tipo, tá bom, legal, vivendo um dia de cada vez. Daí, de repente, pá, tá, mas você vai ficar fazendo isso o resto da vida até morrer. E tá bom assim? Então, aí eu vi, não tá bom. E aí começou, na verdade, a virar uma bola de neve ao contrário, porque em vez de motivar para frente, acabou que a ansiedade de querer mudar de vida gerou transtornos piores do que se eu não tivesse feito nenhum movimento para mudar. E aí que eu não entendi. Né? Perfeito. Aí eu vou te falar uma coisa. Sabe quando você... Imagina que a merda tá paradinha. Ela fede. Ela fede. Mexe nela para você ver se ela não vai feder mais. Ou seja, às vezes esse impacto que você tá tendo é porque você mexeu numa merda tua. E aí ela parece que tá conturbando mais, porque você tá pegando ela, botando na pá, jogando no cesto de lixo, amarrando para jogar fora. Então é uma fase, tá? O que eu te recomendo? Encontra para você, não precisa pensar 10 anos na frente. Mas pensa, pô, nas áreas da minha vida, financeiro, familiar, relacionamento, amizade, trabalho, tudo. Olha para tua vida, nas áreas da tua vida e fala assim, tá, vou parar para pensar, tira um dia, 2 dias, que você estiver tranquilo para isso. Fala assim, essa área aqui, eu quero pensar como vai ser daqui 10 anos? Não, então dane-se. Porra, dinheiro. Pô, dinheiro eu acho importante, porque eu não quero trabalhar pro resto da vida, tá? Então eu vou pensar, pô, eu não sei o que eu quero, tá? Então eu vou estudar. Aí você chega e fala assim, pô, na área de relacionamento, puta, eu queria planejar alguma coisa, mas eu não consigo. Entenda que eu não sei é diferente de eu não consigo. Eu não sei, falta de conhecimento. Eu não consigo, demanda emocional. Não consigo, terapia em você. Dá-lhe terapia. Eu não sei, estuda. Porque não dá para você planejar as suas finanças se você não sabe planejar finanças. E aí, quando você planejar, você vai ver se aquilo é realista. Como assim? Puta, eu quero casar, ter filho, ter uma casa de R$1 milhão. E aí você vai ver e fala assim, tá, só que eu quero isso para mês que vem. Rola? Não. Não dá nem para eu achar alguém e casar com alguém em um mês. Quanto mais ter filho em um mês. Quanto mais arrumar, sair do patamar que eu tô para estar uma casa de R$1 milhão. A menos que você já esteja no patamar para comprar casa, você vai precisar mudar de patamar para isso. Então, peraí, não tá realista. Quando estaria? Pô, daqui para 5 anos, eu quero estar casado e com filho. Top, tem tempo hábil para isso. Então, o que você precisa fazer? Pô, eu preciso me permitir me relacionar. Se algo te impede, tratamento. Se nada te impede, aproveita. E aí você vai indo. Isso, para mim, planejamento é muito bom. Eu gosto de fazer, tá? Agora, para a tua vida, pode ser que você não veja necessidade. E aí, ignora, dane-se, foda-se, a vida de um não é a vida do outro. Porém, questão de negócio, você precisa ter planejamento. Negócio sem planejamento, ele está fadado a morrer. Então, na tua área de atuação profissional, se você atua como terapeuta, você é uma empreendedora de uma pessoa só, você tem uma empresa de uma pessoa só. Você precisa ter planejamento. O que eu vou fazer, como que eu vou fazer para captar cliente, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para vender, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para ter mais cliente, o que eu vou fazer para pagar isso, aquilo. A tua empresa precisa de planejamento. Ela precisa saber onde você está, teus números de hoje e teus números daqui a um mês, para você poder percorrer aquilo. É importante. E aí se você não tem essa habilidade, enquanto você não puder pagar alguém para fazer isso por você, você vai ter que se forçar. E aí é aquela velha regra. Nem sempre o que a gente precisa ser feito é confortável.
E aí tem uma frase que eu escutei que eu gosto muito, eu estou trazendo para mim assim, que é assim: faça o que for necessário para viver o que você merece. O que você merece nem sempre vai estar por trás das coisas confortáveis de fazer. Às vezes vai ter que fazer alguma coisa desconfortável. Só que se for para viver o que você merece viver, vale a pena. Tá? Então, isso daí seria. Tem mais uma pergunta? Ou era essa? Na verdade, tudo que eu falei até hoje envolve a mesma coisa, porque aí, quando eu questionei a questão do trabalho, né? Vai fazer isso o resto da vida? Aí eu vi a necessidade de fazer uma visualização de futuro, e aí já não conseguia fazer. Eu só conseguia imaginar que eu queria sair daqui, do meu outro trabalho, no caso, não da hipnoterapia, né? Eu quero sair daqui e parar com isso o quanto antes. E o que eu quero Então, fazer? Eu quero me sentir útil ajudando pessoas. Legal, encontrei a hipnoterapia. Mas aí, para visualizar um quadro de futuro bem nítido, com detalhes, eu sinto uma dificuldade grande. Aí eu te perguntei das crenças, para ver se de repente não são crenças que me impedem de criar esse quadro. perfeito. Então, na verdade, é tudo um bolo só. Exato. Aí eu te falo assim, top. Vamos por etapas. Você não quer viver com o teu trabalho atual. Você quer mudar para viver de hipnoterapia. Perfeito. O que falta para você viver de hipnoterapia? Você ganhar dinheiro com a hipnoterapia. Isso. Certo? Aí, você sabe o quanto você precisa ganhar com a hipnoterapia para você poder abrir mão do teu trabalho atual? Você precisa ter um número. Sim. Esse é o primeiro. Tá. Você sabe quantos clientes você precisa atender para você ganhar essa quantidade livre? Livre de gastos, livre de gastos no geral. Eu ia pontuar os gastos, mas põe gastos no geral, porque eu não sei quais os gastos que você tem para atender. Sim, Você sabe isso já? Eu tenho uma noção de custos e do que eu preciso fazer para trocar um pelo outro, mas eu fico pensando, será que depois que eu fizer essa troca e eu conseguir esse objetivo, será que eu vou me sentir no mesmo lugar que eu estava antes? Ou seja, eu só mudei o cenário? Essa é uma preocupação bem importante para mim, Testa. porque eu já fiz Testa. trocas de profissões Igual eu outras faço vezes. igual eu brinco com os meus amigos. Testa. Se der ruim de novo, você sabe que é demanda emocional, você já vai estar trata isso. Se não der ruim, se der bom, manda ver. E aí, só que aí você precisa saber. Então, por exemplo, voltando um pouquinho, você precisa ganhar, vamos supor que seja 5 mil reais. Para ganhar 5 mil reais, eu preciso atender 5 clientes. Você está cobrando bem pouco para precisar atender 5. Mas vamos supor que você precisa atender 5. Precisa atender 5 clientes. O que você precisa fazer para ter 5 clientes? A estratégia. Aí entra na parte estratégica. Não sei, Luciano. Está na hora de estudar. Luciano, eu sei, mas não consigo. Está na hora de fazer terapia. Entendeu? Porque aí existem estratégias. Por exemplo, existe estratégia que você não vai ter que criar conteúdo. Quem entra no meu Instagram não vê conteúdo. Eu posto, faz bastante tempo que eu não posto. Porque, cara, meus clientes não vêm de lá. Então, e para o que eu quero, da onde está vindo, está funcionando. Então, para onde você quer? A quantidade que você quer é melhor o quê? Instagram, Facebook, tráfego pago, isso, aquilo. Qual estratégia é melhor? Além da estratégia, tá, eu achei uma estratégia que me traz clientes. Como que eu faço para vender para esses clientes? Aí é uma próxima etapa. Eu sei vender? Não sei vender. Pô, legal, eu sei vender. Por que raios você não está fazendo isso hoje? Ah, Luciano, porque eu não tenho a estrutura. Então, pega a estrutura, particiona e começa a fazer. Isso tudo é coaching. Ótimo para o teu caso. Se em algum momento aparecer não sei, falta conteúdo, falta estudar. Se algum conceito, algum momento aparecer não consigo, falta terapia, faço terapia. Se algum conceito faz assim, Luciano, isso não faz sentido para minha vida, recalcula a rota. Luciano, não sei recalcular a rota. Terapia. Recalcular a rota. Recalcular a rota. Qual é, para finalizar a minha pergunta, Lu, qual que é a pergunta, na sua opinião, que eu devo me fazer em relação a essa transição? Porque, acima de tudo, eu busco realização pessoal. Eu quero me sentir bem no meu trabalho. Acima até de realização financeira. Porque eu não quero ganhar, eu posso ganhar dinheiro onde eu estou, mas eu não quero. Porque não me faz bem, O não que me te faz bem? realiza. Aí o dinheiro acaba sendo um troço que me irrita, porque eu preciso fazer coisas
em excesso que eu me sinto jogando a vida fora. Então, a questão é, o meu medo é assim, será que lá na frente, na hipnoterapia, essa necessidade de realização pessoal, com a agenda cheia, com um monte de gente para atender, aquela coisa da demanda, né? Porque no começo é legal, a gente atende 1 por dia, 2 por dia, depois você vai estar atendendo 3, 4, e aquela sobrecarga e problema, e que nem eu comentei no grupo, você vê situações que te assustam de tanta maldade humana, você vai lidar com uma demanda maior, né? E vai Aí aparecer piores. qual é a pergunta que eu devo fazer para mim para saber se é uma questão de trabalho ou é uma outra questão? Tá. Eu faria para mim mesmo 2 perguntas e olharia para uma frase. Tá? Primeira pergunta, o que me faz bem? Tá? E nessa, o que me faz bem, eu não lembro o nome do livro, mas é um livro super barato, que eu tirei só isso. E só tem isso de bom no livro inteiro. O restante do livro eu não gostei nada, mas tem um exercício que ele é bom, que ele vai achar as necessidades. Ele faz uma listagem de necessidades e acha as necessidades que são importantes para o teu trabalho, para você se sentir bem. Eu não lembro o nome do livro. Você fez lá no outro grupo esse exercício. Exato. Eu não lembro coisa, mas eu fiz. Olha para aquilo. Pega, acha tuas 4 necessidades principais e vê aonde, em que trabalho que vai estar essas necessidades. Porque pode ser que dê ruim, pode ser que mesmo assim você não se sinta bem. Porém, a chance de dar bom é muito maior. Tá? Então, é verdade, eu dei uma aula bônus do nada, falei assim, vocês querem? Então vamos marcar hoje, quem apareceu, depois eu deixei gravado, eu nem ia deixar gravado, agora que você falou a verdade. Leia na mente. Então, isso. Tá? Peraí, o que te faz bem? Porque se você não sabe o que te faz bem, você não tem que mudar de emprego, você tem que descobrir o que te faz bem. Tipo assim, Luciano, me faz bem ajudar os outros. Então, às vezes, você vai trabalhar numa ONG e vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Luciano, me faz bem cuidar de um cachorrinho que teve a pata quebrada e morava na rua. Então, você vai trabalhar numa ONG de cachorrinho que cuida dos animais de rua e você vai ser hiper feliz. O que te faz bem? Perfeito? Aí vem a frase. A frase eu peguei no livro. Eu não peguei no livro, eu peguei de uma pessoa. Kreich. Kreich não. Kreich é da hipnoterapia. Kaiser. Shleison Kaiser. Ele é um empreendedor, empresário top demais. Bônus do PDM. Não foi do PDM, foi do Mente Terapêutica, Joadson. Voltando aqui para eles. Acho que foi no Mente Terapêutica que você fez isso daí. Foi específico para quem comprou Mente Terapêutica que eu dei esse bônus. O Joalisson estava lá. Você estava lá, então olha lá na plataforma que você tem, pô. Você estava lá sim. Tá viajando, Joalisson. Bom, brincadeiras à parte. Esse cara tem uma história de vida muito bacana. Ele teve um livro, vale a pena ler, tem uma conexão, às vezes algumas coisinhas, obviamente, que eu não concordo com ele ali, dele, mas, cara, a história de vida do cara é foda. E aí, tem uma frase que marcou muito ele, que para mim faz sentido. Falaram para esse cara assim, depois de afundar muitos barcos, você vai ver que o problema não está no mar. Talvez não tenha sido essa frase exatamente. Essa é a pergunta que me tira o sono. A questão é afundar o barco ou é... Exato. E aí, para você pegar essa... Por que eu coloco essa frase? Para você olhar para a parte anterior e falar assim, essas necessidades estavam sendo atendidas? Porra, durante um bom tempo foi atendida. E aí, do nada, deixou de ser atendida. Porra, então o problema está em mim. Não, cara, em nenhum trabalho eu fui mudando numa casa e nenhum trabalho atendeu as minhas necessidades. Então, o problema não está no trabalho. O problema não está em mim, está no trabalho. E aí, você pode descobrir que, cara, você mudou ao longo do tempo. Você muda o que você quer para a tua vida, muda, o teu trabalho vai mudar. E aí, tá tudo bem também, se esse for o caso. E aí, a terceira pergunta que eu faria é, o que é mais importante para você? O que te faz bem não necessariamente é a coisa mais importante, mas qual é a coisa mais importante para você? Com essas 2 perguntas, o que te faz bem, o que é mais importante para você? E a frase, depois de afundar muitos barcos, muitos navios, você vai parar de culpar o mar. Opa, travou para mim aqui, travou? Tô rodando. Calma aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Voltei? Tá funcionando, tá legal. Tá. Deve ter dado um aqui na internet. Retomando,
se você parar para pensar nessas duas frases, nessas duas perguntas, mais essa frase, você vai refletir isso e chegar. Luciano, não consigo chegar a uma conclusão, terapia. Luciano, não sei chegar a uma conclusão, faça estudo, estuda. Tá? Essa é a minha indicação para você, Liz, que eu consigo. Vou só trocar aqui rapidinho, gente, peraí. Agora você travou. Às vezes sabe o que é? O computador está funcionando sem você perceber, no segundo plano, e ele fica lento, mas aqui ele fica funcionando. Tá. Não, o que aconteceu é que meu computador mudou para a rede do Wi-Fi que é lenta. Tem aquela rede que é mais porradona e aquela que é mais lenta. Ele mudou para mais lenta sozinho. Agora eu botei no porradona de novo. Não é para travar. Porra, 500 MB de internet, se travar, eu vou ligar lá no operador e falar assim, vocês estão foda, não estão entregando o que estão prometendo. Mas, top. Então, eu veria isso. Se está com dificuldade, busca ajuda. Veja se você quer ajuda de um terapeuta, se você quer ajuda de um coaching, mas busca ajuda, que aí você precisa. Nem tudo a gente precisa fazer sozinho, tá? 7 emoções, eu não consigo me lembrar do nome. Cara, tem vários livros que vão citar, tá? Porque é um consenso da neurociência. Eu não lembro um livro em específico que fala das 7 emoções, Cristiane. Eu tenho um curso que fala... Tem um curso que eu fiz que fala bastante e acredito que fale tudo que é essencial, que é o de terapia neurosistêmica. Mas é um curso que até o momento só está para indicação. Então, você não tem um site deles, não. Se você quiser informação, você tem que conversar com o aluno ou conversar pelo Instagram deles, que eles te passam informações, tá? Mas, cara, livros sempre, nunca é demais, tá? E tudo mais. Ok? Gente, mais alguma pergunta que eu já passei bastante... Eita, passei muito do horário aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu respondo rapidinho. Caso contrário, a gente já encerra o bate-papo de hoje. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Top. André, antes de você finalizar, eu nunca fiz Java. Hoje eu vou fazer um Java. Ok? Gente, seguinte. Por que eu vou fazer? Porque uma das perguntas da Elis calha com uma coisa que eu estou fazendo agora. Essa última pergunta dela. Eu abri um processo de mentoria em grupo para ajudar você a aprender a captar clientes, resolver algumas demandas tuas referentes a isso, aprender a vender e a cativar o cliente. O que é cativar o cliente? Fazer com que teu processo ajude esse cliente a querer te indicar pessoas ou te dar um depoimento, tá? E além disso, vai ter mais uma aula bônus com o tema a definir das pessoas que estão presentes, tá? Não igual, a gente fez um outro curso que foi a preço simbólico, mesmo simbólico total, e esse curso mesmo é meu em particular, então eu coloquei o menor valor possível, porém, não é um valor de 10, 20, 30 reais, 100 reais, 20 reais, tem um valor lá. Se alguém tiver interesse, entre em contato comigo, que aí eu passo as informações, tiro dúvida, bato um papo para ajudar vocês. A estratégia, eu vou passar ao todo 3 ou 4 estratégias de captação, que é o que eu vejo que funciona mais, com o menor esforço possível, para te gerar resultado. Tranquilo? Tranquilo. Luciano, é isso, meu recado final era isso. Você fala entrar em contato, qual é o meio de contato para entrar? Que vai ficar gravado, se o pessoal quiser, depois eles... Top. Gente, se você está no grupo, entra no grupo de WhatsApp, tem meu telefone, pode entrar direto pelo meu WhatsApp, não tem problema nenhum. Se você não estiver no grupo, é 19 989 777 133. Não tem problema, pode mandar mensagem lá que a gente bate um papo. Tranquilo? É isso. Que é a forma mais simples de todas. Direto pelo WhatsApp, que eu mexo com o WhatsApp em vários momentos do dia, é mais fácil de eu responder do que em outras plataformas. Fechou? Perfeito! Então, vamos lá? Então, obrigado aí, Luciano, ter passado a sua... E depois a gente precisa também conversar de alimentar mais a mente terapeuta do pessoal, porque provavelmente vai ter gente querendo fazer isso, né? Do mente terapeuta do curso. Bom, mente terapêutica é um curso muito top, hein? Diga-se de passagem. Então, para quem já é terapeuta. Perfeito. Então, estamos encerrando mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado.
do nosso professor aqui, Luciano Garcia. E lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram do Praticadamente para receberem o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí, tá? Agradecemos aqui imensamente ao nosso mestre Luciano Garcia e a todos que estiveram aqui presentes, e a você que está escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente. E assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações. Ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!